regatas em homenagem a um cara que no final do vídeo eu falo sobre ele, cara. Zico. Aê, professor! Zico nunca jogou no Botafogo. O que você entende de Botafogo? Você não entende nada de Botafogo. Então, no final da aula, eu vou explicar por que o Zico está aqui, mano. Quem foi Zico, tá ligado? Mas hoje é uma aula que provavelmente peça em qualquer vestibular que você fizer. Unesp, Unicamp, USP, o FMG, o ERJ, a Universidade, a UVA, que é a Universidade do Vale do Acaraú, lá em Sobral. Um abraço, um salve para minha família lá na Ibiapina, Serra da Ibiapaba, que deve estar me escutando. Se não estiver me escutando, pelo amor de Deus, não. Serra da Ibiapaba, Ibiapina, Tianguá, Viçosa, São Benedito e Ubajara. Um salve para a rapaziada de Sobral, cidade mais quente do Brasil. Mas vamos falar hoje de algo chamado favelas. Olha lá, escuta só a música de Ed Rock. Ed Rock, vocal brutal dos Racionais. Tudo bem que ele foi na Regina Casé, mas não deixa de ser vocal brutal dos Racionais. Ouve aí. Periferia é periferia. E a nação não se responder. Periferia é periferia. Milhares de caras amontoados. Periferia é periferia. Vacilo ficou pequeno, pode acreditar. Periferia é periferia em qualquer lugar. Gente top. Periferia é periferia. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Periferia é periferia. E a maioria por aqui se parece comigo. Periferia é periferia. Dois chorando, irmãos se matando, até quando? Periferia é periferia em qualquer lugar. Gente top. Periferia é periferia. Aqui meu irmão é cada um no seu. Periferia é periferia. Molecada sem futuro eu já consigo ver. Periferia é periferia. Aliados drogados. Periferia é periferia em qualquer lugar. Gente top. Periferia é periferia. Deixa o craque de lado, escute o meu recado. Então, velho, Ed Rock falou, periferia é periferia em qualquer lugar. Então vamos começar pela origem das favelas. Você sabia que favela, na realidade, a faveleira é uma planta? Então cuidado com isso no vestibular. Se te perguntar numa prova de biologia se favela é uma planta, é verdade. Sabe aonde? Na região de Canudos, Arraial do Canudos, Antônio Conselheiro. Você lembra do Antônio Conselheiro? Menino, um pregão vai virar lá e o mar vai virar pregão. Entenderam? Mas está lá, tem um filme em Canudos, assista. Você viu o que ele fazendo? Antônio Conselheiro, cara. Aconselho você a perder seu tempo assistindo o filme, sim. Então, na realidade, o que acontece? O exército brasileiro vai lá, detona no Canudos, e em 1897 o pessoal volta para o Rio de Janeiro. Os militares queriam o quê? Algo em troca. Afinal de contas, os caras arriscaram a vida lá. Tudo bem que causava um massacre em Canudos, eu não vou entrar em méritos. Isso aí ficará para a professora de história de vocês, comentaram vocês. Mas aí, a Marinha do Brasil cede aos militares áreas de morro, nos morros da Providência e do Morro do Santo Antônio, onde surgem as primeiras favelas do Brasil. Um minuto só para mim. Bom, onde vai ter foi? Fui entregar um telefone que estava tocando, tá ligado? E você não vai cortar isso não, porque para mostrar que o telefone também toca. Então é o seguinte, então o Morro da Providência e favela e o Morro do Santo Antônio. Olha aqui, Morro da Providência, hoje, e o Morro do Santo Antônio, onde possivelmente no Morro do Santo Antônio tenha subido a primeira favela do Brasil. E foram os militares que foram para lá, os militares que foram para aquela região, certo? Depois, com a abolição da escravatura, houve aquela pressão demográfica subindo a área de morros. Então a origem da favela é no Rio de Janeiro. Em São Paulo, vamos começar com as primeiras favelas, provavelmente na década de 40. Haviam os imigrantes iam para aquela região, iam para São Paulo e iam morar em alguns bairros distantes e faziam pequenos núcleos, mas ainda não chega nem aos pés das favelas que nós temos hoje, porque a acentuação do processo de favelização deu-se com o êxodo rural em 1970.
Se você pegar a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, tinha mais ou menos 6,5 milhões de habitantes em 1970, se não me falha a memória. Hoje a cidade de São Paulo deve ter o quê? Uns 11 milhões e pouco. Procura no seu Google que você vai achar certinho. Em 1970, São Paulo tinha aproximadamente 70 mil favelados. Hoje são mais ou menos, estou falando a cidade e não a grande São Paulo. A cidade de São Paulo tem 1,2 milhão, 1,3 milhão favelados. Você vê que o número de favelados aumentou muito mais do que a população de São Paulo. E a pergunta que você faz para mim é a seguinte: quais são os fatores que levam à expansão do processo de favelização no Brasil? Vamos aí, êxodo rural. Eu falei para vocês, êxodo rural. Primeiro fator que vai expandir, né? Pressão demográfica, o pessoal vem, não encontra locais de moradia baratos, vão para as áreas de favelas. Segundo, queda do poder aquisitivo real. O que é isso? Diese agora lançou o último dado do Diese. O salário mínimo hoje teria que valer R$ 3.080 mais ou menos. O salário mínimo hoje, mínimo no Brasil, é menos de R$ 730. Olha que situação lamentável. Então, o que você comprava na década de 50, você não compra hoje. O que você comprava no início da década de 90, você não compra hoje. Você tem queda de poder aquisitivo real. E não vou entrar nem em métodos políticos aqui, porque aqui não é questão. Terceiro, a especulação imobiliária. Eu sou de uma cidade chamada Fernandópolis. Se você tiver vontade, você vai pegar o mapa de São Paulo. Mapa de São Paulo, você vai procurar o Noroeste Paulista. No Noroeste Paulista tem a grande região de São Rio Preto, e ali tem Fernandópolis, com quase, não chega a isso, 70 mil habitantes. Em 2006, 2007, se não me falha a memória, foi feito um estudo aqui na nossa cidade, e nós tínhamos 10 mil lotes ociosos. 10 mil lotes ociosos daria para ter mais ou menos 40 mil habitantes, onde nós temos 70 mil. Então o indivíduo compra o terreno, deixa para a valorização, entendeu? Deixa para a valorização e o terreno fica às vezes parado. Então, esperando o quê? O aumento de preços, especulação imobiliária. Vê o meu vídeo de gentrificação e identificação que você vai entender alguma coisa. Põe na tela aquele vídeo, mas o pessoal entender que tem esse processo. Quarto processo, né? O quarto processo é o déficit habitacional, né? Lembro que certa feita o nosso presidente foi entrevistado. Nosso presidente foi entrevistado dizendo que iria fazer mais ou menos 1 milhão de residências. E aí o jornalista o inquiriu que, nosso ex-presidente, que o déficit na época eram 7 milhões de habitações. Hoje são 6 milhões de habitações. Então esse déficit habitacional faz com que as pessoas partam para a favela. Só que é o seguinte, o que elas têm de diferente e o que elas têm de igual? De igual é fácil. Infraestrutura precária, altos índices de violência. São duas coisas que você mata no vestibular. Agora, diferentes elas têm coisas. O que elas têm de diferença? Os sítios urbanos. O que são sítios urbanos? Aí meu pai tem uma chácara no meio da cidade, é um sítio urbano? Não. Sítio, meu filho, em urbanização é o local em que a cidade está assentada. No caso aí da favela, onde a favela está assentada. Ela não fica de pé? Se liga, mané. Se liga, Zé Coelho. Então, a favela, ela está assentada no Rio de Janeiro, em morros. Geralmente em São Paulo, a margem decorre. Por isso que no Rio de Janeiro, antes de São Paulo, as favelas, toda vez que acontece dezembro, janeiro, uma bênção para professor de geografia, sempre cai deslizamento de encostas. Por causa do quê? O relevo inclinado, a ocupação do relevo, as chuvas, o desmatamento, a ação da gravidade, acabou. Deslizamento de encostas. Em São Paulo, as favelas ficam à margem de vias expressas para facilitar o transporte, a comunicação, e também à margem de córregos, e são vítimas geralmente de enchentes e transbordamentos. Por isso que em São Paulo, direto você vê isso, as enchentes causadas pelo Tietê e seus afluentes. Por exemplo, no Nordeste,
Salvador, Recife, talvez em Manguezais, inclusive no Rio, Manguezais também, a região de São Gonçalo, Manguezais, a região da Favela da Maré, e um salve para minhas irmãs que moram no complexo da Favela da Maré, em Nova Holanda, né? Tem 4 irmãs que moram lá, um salve para elas aí. E depois também, lá em Belém, por exemplo, na região norte, em palafitas, aquelas casas, palafitas é uma palavra italiana, paus fixos, então aquelas casas que ficam acima do nível das águas, são favelas. Então, elas têm de diferente o sítio urbano. Agora, cuidado. Atualmente, o IBGE em 2010 mudou a classificação. Não são mais favela, não é comunidade, não é, cuidado, aglomerados subnormais. Novamente, aglomerados subnormais. Eles têm que ter mais de 50 domicílios, ou 51 domicílios ou mais, para ser considerado um aglomerado subnormal. E segundo o IBGE em 2010, 11 milhões, quase 11 milhões e meio, ou seja, 6% da população brasileira moravam em aglomerados subnormais, que são em número de 6.239 em 333 municípios brasileiros. Sendo que Belém, vocês sabem a história do escurinho do Internacional, né? Vou contar essa para vocês aí, que quem não sabe. O Internacional teve um timaço de futebol, velho, tricampeão brasileiro. Tinha Batista, tinha Carpegiani, tinha Manga, tinha Figueroa, Tata Maravilha, Escurinho. Era um time, mano. Era um time. E esse time foi jogar em Belém do Pará. Ao chegar lá, ao descer do avião, perguntaram a Escurinho, e aí, Escurinho, como é que você está em Belém? Tudo bem, graças a Deus, estou muito feliz aqui, porque pela primeira vez eu conheci, não é, a terra que Jesus nasceu. Opa, Tadeu trouxe um lanchinho para nós, olha que beleza, tem que enfim, pela primeira vez na vida, ele trouxe um lanche para nós. Então, veja bem, Belém é a cidade em percentual, a capital, com 54% de pessoas que moram em favelas. Depois Salvador. Olha bem, lembra daquela música? Qual é aquela música lá dos para-choque do sucesso lá? Para-choque do sucesso. Isso, aquela lá do Alagado, Trenchital, Favela da Maré. Põe lá. Trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Alagados nos trens down, favela da Maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. Você viu que eu não sou um cara radical, mano. Eu gosto de rap, mas coloquei pra você para-choque do sucesso, porque eu sei que a molecada gosta de para-choque do sucesso. Eu sei que vocês viram, mas vocês gostam desse conjunto aí, tá ligado? Então, Salvador, São Luís com 24 mil e Recife. Olha bem Recife. Não, agora é o seguinte. Põe aquele frevo, aquele frevo mesmo. Voltei Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Põe aquele lá. Voltei Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro, as paz dos lenhadores, o nosso batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma um corpo e acaba no pé.
Recife 23%, e depois vem ele, Rio de Janeiro 22%, São Paulo 11% de favela. Agora São Paulo tem gente, hein, filho? Você já foi em São Paulo na Rua Direito? Tem gente. Mas, terminando o nosso vídeo aí para não ficar muito delongado, porque você quer, né? Está desesperado, Lembrando, favelas, origem Rio de Janeiro. Lembrando, quais foram os fatores que levaram à acentuação das favelas? Êxodo rural, queda do poder aquisitivo real, especulação imobiliária e, logicamente, déficit habitacional e, lógico, desemprego, que eu acabei esquecendo de citar. Desemprego e economia informal, vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Lembrando, igual, o que as favelas têm de igual? Infraestrutura precária e altos índices de violência. E diferente, sítios urbanos. Lembrando também que a partir de 2010 pelo IBGE são aglomerados subnormais. Então, filho, se liga na missão, tá ligado? Porque é nós, mano. Aqui é o seguinte, aqui não é professor que fica sentado ali não. Aqui é cara de rua, guerreiro de rua, tá ligado? É nós.